naturalmente vai ser recomendado que ele não tome banho. Vai ser recomendado porque muitas vezes quem está fazendo o exame clínico não é o médico especialista, então ele vai ficar com aquela desconfiança. Certo. Mas uma vez diagnosticado, sabendo que aquela lesão, ela não vai impedir desse contato social, não. Pode fazer uso de banho de piscina, banho de mar, não vai ter nenhum problema, não. Não vai transmitir para outras pessoas, não. Falando do contato com pessoas estranhas, né? Se Isso. referindo ao banho, à piscina, ao clube e tal. E o contato mais direto com os familiares? Como é que fica nessa situação com um paciente da casa sendo portador, né, tendo hanseníase? Uma vez que for descoberto que ele é e ele começa o tratamento, só a primeira dose do tratamento, que é aquela primeira dose que já é feita no posto de saúde, já faz com que 90% da bactéria seja eliminada, que ele não transmita. Então, uma vez diagnosticado e tratando, não tem problema nenhum nesse contato na casa. A preocupação é o antes, porque quanto tempo essa pessoa passou em convívio com os familiares e não tinha o diagnóstico. Sem saber que Sem tinha esse saber. problema. Por isso que é importante, uma vez que tenha esse diagnóstico feito, todos os familiares, eles irem para a unidade de saúde ou irem para um médico que está acompanhando esse paciente e eles serem examinados também. Porque qualquer lesão suspeita já pode ser feito algum exame e feito o diagnóstico dessa pessoa que nem fazia ideia de que também tinha hanseníase. No decorrer de cada ano, tem sempre um mês característico com uma cor característica, né? E o janeiro, tem o janeiro branco, né, que trata da questão de saúde mental, e agora o janeiro roxo. Esse trabalho de conscientização, existem ações específicas para serem desenvolvidas durante todo o mês de janeiro, ou essas ações elas se prolongam durante todo o ano? Essas ações se prolongam durante todo o ano, mas durante o mês de janeiro tem um aumento, tem essa intensificação das ações, então acredito que em todas as unidades de saúde foi tirado um momento para conscientizar, para informar aos pacientes, à população, sobre a hanseníase e também sobre as doenças mentais, que é do janeiro branco. Acredito que também tenha tido esse momento em quase todas. E também nos centros de referência, tem palestras, tem atividades em sala de espera, também para ter esse informativo. Essas ações elas são voltadas para um público específico, por exemplo, palestras dirigidas a alunos de escolas ou só a pessoas que se encontram em locais de saúde, né? Como hospitais, Quem encontra os locais de saúde, mas também tem ações para grupos específicos. Teve, não sei se esse ano, não tenho certeza, mas já teve anos de irem às escolas para poder alunos que tinham alguma mancha suspeita, alguma lesão suspeita, passava por uma avaliação para fazer essa triagem, se aquela lesão era para se preocupar ou se não era. Esses que tinham alguma que era para se preocupar, já eram encaminhados para a unidade para fazer um exame mais apurado. Então, há também essas ações em escolas que são feitas. Certo. E falando nas consequências, né, de um paciente que tem hanseníase, que supondo que ele não tem esse tratamento, a gente já falou que pode haver, né, a perda de movimentos por conta das consequências que são feitas pela doença nos nervos, né? Isso. Esses nervos eles só são atingidos os das mãos, dos pés, ou, por exemplo, o nervo óptico ou um outro tipo de nervo, ele também pode ser atingido por essa bactéria, né? Por exemplo, o nervo óptico que possa levar essa pessoa de repente a uma cegueira. Isso pode acontecer ou não? Ela só vai atingir nervo periférico. Ela certo. Não atinge o sistema nervoso central, a hanseníase. São mais os nervos que estão ligados com a parte motora, com movimento e com sensibilidade também, com a sensação. Mas sistema nervoso central não é atingido pela doença, não. Certo. Existe faixa etária de pessoas que estão mais propensas a contrair a hanseníase, ou isso aí também não é um fator de tamanha importância? Toda faixa etária pode ser acometida. Toda classe social? Toda classe social, toda faixa etária, inclusive, existem muitos casos em crianças. São casos que têm um diagnóstico até um pouquinho mais difícil e que o acometimento de nervo nas crianças, às vezes, ele é mais agressivo do que um acometimento em adulto. É até um marcador
de nível de desenvolvimento de um país. É os casos em criança ou em jovens com hanseníase. Infelizmente, o nosso número não é pequeno. Essas manchinhas, de repente, elas podem ser confundidas com verminose na criança. Pode ser confundidas com verminoses, pode ser confundidas com pano branco, pode ser confundidas com ressecamento de pele. Tem várias alterações que podem causar mancha branca. Então, não é uma coisa só que vai dar mancha branca. Então, qualquer lesão dessa, para ter uma certeza, precisa ser avaliada pelo especialista. E existe no nosso sistema de saúde pública, existe a facilidade de se ter esse atendimento ou é uma coisa que a pessoa tem que procurar a rede privada para justamente ter esse diagnóstico mais preciso? Existe a facilidade. Na própria unidade básica, que é do posto que tem em cada região, os médicos que são os generalistas dessas unidades, eles já passam por capacitações periódicas para serem capazes de fazer esse diagnóstico, mas mesmo que eles queiram encaminhar para o especialista, pela rede do Sistema Único de Saúde, o paciente consegue esse atendimento. A gente voltando um pouquinho com relação ao tratamento. São vários médicos, vários medicamentos diferentes ou existe um medicamento específico ou só aquela droga específica para o tratamento da hanseníase? O tratamento para hanseníase, ele é o tratamento feito com múltiplas drogas. Não é uma droga só que usa, que é justamente para aumentar a taxa de cura e diminuir a taxa de resistência do antibiótico à bactéria. Se for um tratamento de 6 meses, ele é feito com 2 tipos de medicação. Se for um tratamento de 12 meses, ele é feito com 3 tipos de medicação. Todas são medicações antibióticas e todas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, o paciente não vai ter custo nenhum do tratamento. Ele só tem que ir pegar a medicação, tomar na hora e tomar em casa diariamente. A cada 28 dias ele retorna para a unidade onde ele está tratando para ser reavaliado e receber uma nova carteira. Existe maneiras de se evitar de ter hanseníase e cuidados que a gente de repente pode tomar diariamente ou isso é uma coisa que pode acontecer assim esporadicamente? De repente surgiu uma manchinha em mim e essa manchinha levou a um diagnóstico de hanseníase. Eu poderia ter evitado isso ou não? O melhor modo de evitar é o diagnóstico precoce. Até mesmo em relação assim da gente evitar é ter o cuidado com quem está ao nosso redor. É se você notar que alguém que mora com você está com alguma coisa que é suspeita, já dizer, vá ser avaliado, vá para o dermatologista, vá para o seu clínico, para poder ela ter o diagnóstico mais precoce possível, já começar a tratar e interromper essa transmissão. Então, a melhor forma de combater a doença é orientar a população, fazer o diagnóstico o mais rápido possível e tratar esses pacientes. Suponhamos que uma jovem mulher grávida, né? De repente ela desenvolveu a hanseníase e decorrer normal da sua gestação, essa criança ela pode desenvolver também a hanseníase ou isso aí seria não existiria essa